Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no YouTube da Jovem Pan. Estamos chegando com mais um Arena Pan, dia 2 de outubro de 2023. Eu sou J. Amaral, estou com você aqui nesse programa para a gente falar bastante de esporte, para falar de Joinville, falar de nação, falar de Copa Santa Catarina, falar de Campeonato Brasileiro e falar sobre polêmicas que aconteceram nesse final de semana. E hoje estou ao lado, mais uma vez, de Charles Fischer. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, Charles. Salve, Jota, salve galera ligada com a gente, Maina Loida. Vamos lá, hein? Programa bem interessante, tem bastante assunto realmente pra gente conversar, debater, enfim. Você vai depois poder botar lá nos seus comentários o que você acha de tudo que aconteceu nesse fim de semana. Tem, como é que diz, pisada na bola? Tem pisada na bola, depende do ponto de vista, né? Se foi uma pisada com os dois pés. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí. Vamos lá. Vamos começar então falando de Campeonato Brasileiro. Botafogo segue líder do Campeonato Brasileiro, mas tem um novo vice-líder, que é o Red Bull Bragantino, o RB Bragantino, comandado pelo português Pedro Caixinha. Jogou contra o Palmeiras nesse final de semana, venceu o Palmeiras 2-1. Né? O Palmeiras acabou caindo aí para a quarta colocação, né? O Grêmio está em terceiro colocado da competição e o Red Bull assume a vice-liderança. Charles, essa vice-liderança aí da equipe do Red Bull é surpresa para ti? É uma grata surpresa? O que... Se a gente for olhar pela marca, pelo nome, não. Né? Nós estamos falando de uma empresa que assumiu o clube já faz o quê? Faz alguns anos, né? 4, 5 anos pra cá, né? E não era nenhuma surpresa, não. Os caras no mundo inteiro são uma potência. Né? Então, eles são uma fábrica de futebol. É uma fábrica. E uma fábrica de ponta. E aqui no Brasil, óbvio, que cada vez mais eles vão se estabilizando, né? Você vai notando que não é... Para mim, não é mais uma surpresa. É um time que realmente tem grandes jogadores e um excelentíssimo trabalho de excelência, né? Como futebol profissional. E foi se a gente voltar, né, e alguns anos, lembrar do rebaixamento do Joinville Série A para a Série B, o Bragantino caiu junto naquele ano, né? Sim. E aí depois o Bragantino cai para a Série C, o Joinville também cai para a Série C, só que o Bragantino volta para a Série B e o Joinville cai para a Série D. Mas quem volta para a Série B não é o Bragantino. Já volta como Red Bull, já né? volta como Red Bull. Já volta como Red Bull. O grande salto do ex-Bragantino, que não é mais Bragantino, que eles falam Bragantino por causa que algumas redes de TV tem aquela bobiça de não falar que é Red Bull. Os caras estão aí, estão investindo, é o nome deles, né? Mas o Joinville Esporte Clube tem que ir para esse passo também. O Joinville só vai voltar ao cenário nacional de ponta com investidores. No atual formato não tem. Pode até conseguir alguns resultados, mas voltar de novo ao cenário nacional, Série B, disputando, tentando chegar para a classificação, subir para uma Série A, só assim. Senão esquece. Se a gente for parar para pensar, se o Joinville tivesse voltado para a Série B e não o Bragantino, será que esse investimento do Red Bull podia ter vindo para cá? Por que não? Por que não? Se bem que eu acho que a estratégia do Red Bull, se você analisar, Bragança Paulista fica muito perto ali de São Paulo, então tá na capital, é importante para eles todo esse mercado, o mercado paulista, para o futebol, para o investimento que eles fazem. O futebol paulista tem muito mais visibilidade do que o campeonato catarinense. E o futebol catarinense está em baixa, já o futebol paulista ele nunca fica em baixa, né? De vez em quando cai lá um paulista, mas né, não são os times que estão na cabeça. Então acho que essa foi uma estratégia do Red Bull de escolher justamente o Bragantino lá em Bragança Paulista. Já teve lá na Bia Bichedid? Já. Estádio pequenininho, acanhado. Vai aumentar agora. Conheci na época o filho do Nabia Bichedid lá. Marquinhos Chedid? Foi presidente do Bragantino? Foi, na época a gente conheceu ele lá. Chato pra caramba. Mas, enfim, são outros tempos, né? E essa é a novidade aí do Campeonato Brasileiro, com o Red Bull Bragantino alcançando a vice-liderança. Está a 6 pontos aí da equipe do Botafogo. Botafogo que joga nesse dia 2 de outubro contra o Goiás. Goiás na zona de rebaixamento. Pode ampliar a diferença de novo para 9 pontos.
Mas o Goiás pode tentar cometer um crime. O que acha, Charles? Tem chance? Será o Goiás contra o Botafogo? Eu até estava aqui dando uma olhada, o Goiás está na tá lá na degola, né? E você sabe que historicamente o Campeonato Brasileiro, esses times que estão embaixo, geralmente complica quem está lá em cima, né? Porque você vai jogar aqui tudo, né? Você não tem saída, você tá no beco sem saída, então você tem que buscar a vitória, né? E o Botafogo fez um treino agora aberto ao público lá, você viu a torcida? Casa cheia. A torcida do Botafogo tá dando banho, isso é fato, né? Tá com sede do título. Se os jogadores pegarem essa sede, essa vontade, eu acho que o Botafogo hoje, apesar de todo a tentativa do Goiás, talvez no máximo um empate. Eu sou mais Botafogo. Um empate ainda deixa o campeonato aberto, né? Também. É importante ali, acho que para a sequência do campeonato aí, não acho que o líder distanciar demais em pontos corridos. Que não pode o Botafogo perder hoje, né? Aí se perder aí fica mais aberto ainda, né? Aí complica, né? Aí uma diferença aí de 6 pontos, hoje a equipe do Botafogo com 51, a equipe do Red Bull Bragantino tem 45, né? E depois vem Grêmio e Palmeiras com 44 e o Flamengo depois da vitória 6 para um e 7 para outro, né? E o Flamengo acho que voltou à quinta colocação depois da vitória contra o Bahia. O Bahia também que continua na degola do Campeonato Brasileiro. E teve uma cena interessante, né? Porque o duelo dos portugueses, né, entre Red Bull Bragantino e Palmeiras. 2 técnicos portugueses, o Pedro Caixinha e o Abel Ferreira. O Pedro Caixinha, no final do jogo, foi cumprimentar o Abel. Correu, né? Atravessou o campo para cumprimentar o Abel, mostrando até uma certa humildade. A gente tem essa cena aí retirada aí das redes sociais da corrida do Caixinha. Aí, ó, Pedro Caixinha, toda humildade. Pega aqui na minha mão aí, ó. Não gostou? Não gostou da derrota? Vem aqui falar comigo. Daqui, vem cá. Mas não foi só esse lance que chamou a atenção no final de semana não, viu, Charles? Teve outro aí. Hora do mimimi? Teve a questão da pisada na bola, né? A gente não sabe se é mimimi ou o pessoal tem razão. Né? Depende. Polêmica. Tem muita polêmica e muita discussão acontecendo em torno desse lance que a gente vai ver agora aí, o lance do Soteldo. Para isso tudo? Se ele pisasse com um só pé na bola? Ninguém ia entender. Porque é normal parar, né? Se ele pegasse e botasse a bola para trás? Bolado. É para isso tudo? Qual é o... Claro que não. E aí ainda erraram o time, porque o cara pisou na bola, fez o passe, aí a bola voltou, aí eles resolveram, opa, agora eu vou agredir. É que aí depois ele ameaça, né? Ele dá aquela ameaçada no cruzamento, ameaça o cruzamento, aí faz de conta, e aí depois cruza. Quando ele vai cruzar na segunda vez, depois do ameaça, é que o jogador vem pra... E não foi nem o que tava na frente dele, é o que tá lá atrás. Ele vem na corrida, ele sai da área pra ir pra cima do Soteldo. Frescura de jogador de futebol. Cara, eu vou te falar uma coisa, o futebol tá muito chato, cara. Sério, tá chato pra caramba. O cara agrediu alguém? No máximo a bola, porque ele pisou na bola, podia deixar ela oval. Aí e sabe qual que é a polêmica, né? Tá escrito na regra que não pode pisar em cima da bola? Hã? Tomou cartão, viu? Então bota lá na regra, ó, não pode pisar em cima da bola, não pode botar ela aqui no cangote, aqui, lembra um jogador que fez isso uma vez? Sim, a gente tem várias e várias, né? Tinha o Foquinha lá, o Kerlon, né? O Kerlon fazia o drible da foca, o Edilson fez embaixadinha, deu aquela confusão no Palmeiras e Corinthians, o Viola imitou o porco comemorando o gol com a camisa do Corinthians. Pô, era um negócio que o Túlio, antes dos jogos, fazia toda aquela provocação, aquele futebol negócio raiz, que era né? aquilo... o Romário fez o quê? O Romário quantas vezes... Depois do Edmundo fazer a dança da bundinha lá. Sim. No Maracanã, o Romário não fez também? Também. Então é um negócio que o futebol tá chato, porque não pode fazer mais nada. O cara não pode comemorar, porque se comemorar, não, foi ofensivo. Sim. Né? Mas tem a coisa do lúdico do futebol que a gente não pode deixar passar, tem que deixar. Agora eu pergunto se esses mesmos jogadores iam ficar revoltados
Se um atleta tivesse chegado, entrado por baixo e quebrado a perna, algum atleta. Nem dava se eles iam fazer uma manifestação, eu já vi alguns caras da imprensa dizendo que isso é um absurdo, que ele fez, blá, blá, blá. Entendeu? Absurdo é você machucar um atleta, um adversário seu, dentro de campo, né? Mas companheiro de profissão. Isso, para mim, é falta de respeito, né? E outras coisas também, né? Que não vamos tocar na palavra aqui, que muito também hoje acontece, que é o tal do racismo, né? Isso sim é falta de respeito. Essas coisas que a gente tem. Agora, o cara subiu em cima da bola, quantos segundos ele ficou em cima da bola? Deu nada ali. Ele subiu, desceu. Cara, agora se ele tivesse subido, ficado, voltado, tá, mas sei lá. Acho que houve um exagero, tá? Exagero. Eu acho que só mostra um pouco de fraqueza psicológica do adversário. Tá sendo goleado 4-1, os dois times brigando contra o rebaixamento. E aí, um lance, o cara perde a cabeça e cria toda uma confusão desnecessária. Mas é coisa que eu acho que o futebol precisa repensar. Precisa rever aí essa situação aí. Os jogadores, os dirigentes, quem manda no futebol. Porque não dá mais para o cara ficar aturando um negócio desse aí. Pisou na bola, é ofensivo. Não. Ou bota isso na regra, não pode? Mas aí vai acabar com o drible também, né? Porque aí o cara vai tomar uma caneta e vai dizer que é ofensivo. Isso que eu digo, pisou na bola, botou pro lado, passou a bola debaixo da perna aqui, também é desrespeito? Isso que eu pergunto, é desrespeito isso? O Garrincha cansou de fazer isso. Né? Ia para um lado, ia para o outro. Aí ele lembra que ele pegava, ia para cá, a bola ficava aqui. O Garrincha ia apanhar hoje, então. Sim. Os caras iam encher ele de porrada. A gente nem precisa ir tão longe. Às vezes o Neymar faz isso nos jogos aí, apanha. Lá na Arábia tá apanhando um bocado lá o jogador, porque não pode botar a bola pro lado, já leva um sarrafado nas pernas. Acho que é coisa pra gente pensar aí no futebol para ver se isso é desrespeitoso. Tem um pouquinho de diversão. Falta claro bom senso aí. Não dá para abusar, né? Tem que saber... Tem um limite. Tem um limite, né? Tem um limite. E mudando do futebol pro futsal, a gente tem as definições da Liga Nacional, mas o Jack Corona jogou na última semana, na última sexta-feira, jogou contra a equipe de Joaçaba, lá em Joaçaba, pelo estadual, e venceu, goleou 4-1. A gente vai ver os gols aí da partida. Primeiro gol aí da equipe do Joaçaba, né? Gol marcado pelo Heitor. Abriu o placar então a equipe do Joaçaba. Depois aí o Joinville foi achar a virada. Marcando com o Kevin. O Joinville foi com um time misto pra lá, né? Um time principal. Depois o Rony vai fazer o dele aí. Eu tava vendo ali o Rony, tô vendo. Foi todo mundo pra lá. Agora tem essa pausa, né? Então tem que manter a atividade, né? O Joinville acho que aproveitou um pouco esse jogo para garantir já a classificação, porque com o resultado já garantiu classificação na semifinal. Então, os próximos 2 jogos aí pelo estadual tá mais tranquilo, né? Aí o gol do João Silveira. Terceiro gol do Joinville. E vai fechar o placar. Daqui a pouquinho a gente já vai ver aí o gol do Rafinha, um lançamento do goleiro William. Já estava com o goleiro linha a equipe do Joaçaba. O William já faz a defesa e já sai rápido no lançamento. O Rafinha já se mandando aqui pela esquerda. Só fazer. Tinha ainda um jogador ali na cobertura, mas acabou colocando para dentro do gol. Joinville vencendo 4-1. Chega a 12 pontos no grupo. Chegou a 12 pontos no seu grupo. E aí com os 12 pontos, a equipe do Joaçaba tem só 6. Tem 6 a menos. Tem 2 jogos ainda para fazer, mas no máximo empata com o Joinville. E os outros 2 colocados do grupo, que é São Francisco e Blumenau, só tem 1 ponto conquistado nessa segunda fase. Então, Joinville garante a classificação para a semifinal e pode jogar agora os próximos 2 jogos que tem para fazer. Provavelmente vai dar Joaçaba e Joinville aqui desse grupo, e lá Jaraguá e Tubarão, né? Provavelmente. É o que está se desenhando aí para cruzamento na semifinal. Então, Joinville tem a definição já das datas que a gente já vai colocar daqui a pouco aí da Liga Nacional, mas tem um compromisso ainda pelo estadual no dia 7. Sim, e está se desenhando, né, Jota? Uma final Joinville e Jaraguá, né? Porque dificilmente Joinville vai cruzar com o Jaraguá, né? Porque os Jaraguá dois também devem ficar em primeiro. O Jaraguá venceu esse final de semana a PAF também, em Florianópolis, 4-1 também. Tá na liderança. E tá com 10 pontos no grupo Imagine, C, né? Sai faísca aí de uma final estadual, hein? A gente teve uma aí ano
retrasado. Sim. Ano passado o Jaraguá venceu, mas ano passado, no retrasado, teve final Joinville e Jaraguá. E o estadual vai sair depois de toda a polêmica. Teremos fortes emoções ainda, lembrando tanto que é na Liga jogo como... de ida e volta, né? Estadual é jogo de ida e volta. E tem aí as definições da Liga Nacional, a gente vai colocar na tela das partidas. A Liga divulgou as datas dos jogos das oitavas. O Foz, Cataratas e o Jack Crona, né? Primeiro jogo acontecendo numa sexta-feira 13, Charles. Que beleza. Dia 13, sexta-feira, 21h30, no ginásio Ministro Costa Cavalcante, lá em Foz do Iguaçu. O jogo que tem transmissão pela LNF TV, pelo pay-per-view. E a volta acontecendo no dia 21, no sábado, às 12h45. Horário bom, Charles? Horário de TV, né? Horário de TV, né? Esse jogo... Bom, com certeza não é, no sábado. O jogo é um sábado, né? Dia 21, um jogo que vai ser transmitido pela LNF TV, mas também pelo canal fechado lá pela Sport TV. Mas já é tradicional no futsal, nas fases finais, acontece nesse horário. Não é o horário ideal. Sábado seria legal mesmo ali, umas 18, 19 horas, seria super bacana, né? Aí por conta da transmissão no canal fechado, então cai para vai lotar de qualquer jeito, casa cheia. Principalmente, acho que depois de um bom resultado que a gente espera que o Joinville consiga lá em Foz, na volta aqui, decidindo em casa já para avançar com o apoio da torcida. O regulamento não mudou, né? Ganha lá, joga aqui pelo empate. É a mesma coisa. Mesma coisa, então tá. Ganhou, se perder lá, aqui vitória, vai para prorrogação, joga por outra vitória. Ou pelo empate se tiver melhor campanha. No caso do Joinville, jogaria pelo regulamento, a mesma coisa dos últimos anos. E saindo aí do futsal, a gente corre lá pro feminino. Notícia boa para Joinville. Excelente, né? Joinville tem finalista no Catarinense Feminino 2023. O Fluminense do Itaú conseguiu a vaga, vai jogar contra o Avaí Kinderman. As partidas ainda não têm data e nem local definido para acontecer. A federação deve confirmar durante a semana, mas foi num resultado legal. 3-3 lá em Criciúma, depois de uma vitória aqui na semana passada de 3-0 em Joinville, empatou em Criciúma 3-3 e garantiu vaga no final lá, porque tava 3-0, né? Tava 3-0, chegou a 3-3. A gente tem os gols do jogo aí, gols cedidos pela Federação Catarinense de Futebol. E esse gol aí? Dava para defender essa bola? Dá uma olhada aí. Loira. Esse é o famoso... E aí, goleira? Vai na loira. Gol da Joana, camisa de número 8 aí. Volante. Revelação. Pra mim, uma revelação nessa competição aí, que é uma garota... Não, a gente já tinha falado dela aqui. Excelente jogadora. Tem pelo menos umas 2 jogadoras nessa equipe do Fluminense aí que... né? Jovens jogadoras, né? Uma equipe de base. O técnico Ivens Fernando sempre comentando isso com a gente, né? Que é uma equipe jovem demais, né? Só no contra-ataque, né? Maria Fernanda também, uma jovem jogadora aí, camisa 10, tem feito muitos gols nesse Catarinense. O jogo que aconteceu lá no setor, no CT, né? No Tenor Angeloni, lá em Criciúma, que é o CT do Criciúma. Aí a Muita categoria. Mais um contra-ataque. Lá pelo lado direito as meninas estavam inspiradas, né? A Joana aparecendo dentro da área para concluir. Mais um. Você vê, a Joana foi lá, se posicionou, puxou o contra-ataque e apareceu dentro da área. Volante diferenciada essa menina aí, a camisa 8, a Joana do Fluminense. Ela puxou o contra-ataque, carregou aí, ó. Abre para Maria Fernanda devolve para ela ali dentro da área. É uma pena que talvez, quem sabe, um time que... Porque o Fluminense ele faz o trabalho de base, né? Vamos deixar aqui bem claro, é um trabalho de base lá com o Ives, né? Mas essa era uma menina para ir mais longe, hein? Mas deve ir. Acho que ela não deve ter 18 anos, não, Charles. Eu acho que é para ir mais longe. Para disputar cenário nacional, o futebol brasileiro feminino está crescendo bastante, né? Eu torcer para que em breve não estranhe se ela estiver num time maior. Sim. Não estranhe. Quando eu falo time maior, gente, é para fora do estado, né? Disputando Série A de Série A, brasileiro. Tá? O pessoal não ficar chateado aqui. Estou falando aqui, quando falo time maior, time que disputa Série A do Campeonato Brasileiro, né? Que vai ser, é obrigatório hoje, né? Então, do mesmo jeito que o futebol masculino também tem seus olheiros, deve ter no futebol feminino também. Tem né? muitas empresas já começando a trabalhar com agenciamento de atletas no futebol feminino.
que é uma coisa algo que vai se desenvolvendo aí nos últimos anos, o futebol feminino ganhando mais força. E a gente tá vendo aí representando de Joinville o Fluminense do Itaú chegando na final do Catarinense. Né? Aí o pênalti que fechou o placar, né? 3-3. 3-3. Até bem a menina lá. Ana Clara, camisa de número 6 ali, colocando goleira para um lado, bola para o outro. E aí fechou em 3-3 aí o jogo empatado. A gente vai ver de novo aí a cobrança da Ana Clara, que fechou o placar. O Avaí tem a vantagem do resultado? O Avaí tem a vantagem da melhor campanha e vantagem do resultado, né, na final. Então, duas vitórias pesadas contra o Marcílio Dias. 7-0 no jogo de ida e 11-0 agora na semifinal no jogo da volta. Pro torcedor ficar ciente que o Avaí, ele é o favorito. Mas, futebol, né, meu amigo? As meninas chegaram até aí, pode ser que, de repente... E o Criciúma era o favorito, né, Charles? Consigo surpreender, sim. O Criciúma era favorito para essa semifinal. E o Fluminense, primeiro aqui no América, fez 3-0 que ninguém esperava. Acho que nem o próprio Fluminense acreditava num resultado tão elástico. E agora 3-3, depois de estar vencendo 3-0, né? Sim. Então, eu acho que o Fluminense tem a oportunidade de tentar surpreender a equipe do Avaí, de tentar jogar, fazer um jogo difícil, pelo menos ali, deixar o confronto equilibrado. Acho que não vai ser um jogo tão fácil assim para a equipe do Avaí Kinderman. Então, a primeira partida acontece em Joinville, ainda sem data definida. Tomara que seja no América, né? Eu acredito que será no América. Os últimos 2 jogos foram no América, né? E o próximo, o jogo da final, a partida decisiva, né? A volta acontece lá em Caçador, né? Kinderman é Caçador? O Avaí Kinderman joga lá, não joga em Floripa? Não joga em Floripa, joga em Caçador. Mas estava jogando aqui em Floripa. Jogou, não, as últimas partidas todas em Caçador. É? Então deve jogar lá em Caçador. A federação vai confirmar ainda, então tem que ficar ligado lá no site da FCF para dar uma olhada lá no horário e nas datas dos jogos, mas deve acontecer já próximo sábado o primeiro jogo entre Fluminense e Avaí Kinderman. Saindo do futebol feminino, a gente vai para as quadras, vai para o Joinville Vôlei, que foi para a final do Catarinense, que era natural, vencendo a sua partida contra Campos Novos, a partida de volta que aconteceu na última sexta-feira aqui em Joinville, no ginásio da Univille. A gente vai dar uma olhada nos lances e no que falou o técnico Pedro Errara, o Peu, já projetando o confronto contra a Blumenau, contra a PAN. Dá uma olhada aí. De Charles Fischer, né? Eu acho que sim. São, sim. Um jogo, mais uma vez, controlado, né? Bom público até, viu, Jota? Pesado toda a chuva. É aquele negócio, você sabe que você vai jogar contra uma equipe que, teoricamente, você vai conseguir passar com 3-0, mas mesmo assim eu acho legal que o torcedor tá fidelizado, foi ao jogo, colaborou inclusive com a campanha de doação de alimentos, né? Foi quase 0,5 tonelada de alimentos que foi lá para ajudar na campanha das enchentes que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Então foi também um jogo solidário, foi muito bacana ver lá as famílias. Vamos ver o técnico. Uma final digna, né, de 2 times de Superliga, digna da rivalidade que tem a Joinville e Blumenau. Acho que vai ser uma hora boa para a gente ver a nossa equipe num momento decisivo, começar a sentir como é que é a equipe nesses momentos decisivos. Então, tem tudo para ser uma grande final. Sem dúvida, né? Porque se tem um momento certo agora pro aquecimento para a Superliga é esse, né? Você pega já uma equipe que está na Superliga também, são 2 jogos grandes. Acredito eu que não vai ser aquela facilidade que foi lá no jogo lá no SESI. No SESI não, foi lá no... Foi no Galegão. No Galegão. SESI é quando o Jack jogava lá no campo do SESI, né? Mas eu acho que não vai ser essa facilidade toda, vai ser um jogo equilibrado. Aliás, serão 2 jogos equilibrados. E tenho certeza absoluta que casa cheia nos dois ginásios, tanto lá como aqui. Esse jogo contra Campos Novos, 25-12, 25-13 e 25-13. 3 sets fáceis, né? Sim. Dada a fragilidade do adversário, a gente já meio que a gente sabia, né? Tem que aplaudir de pé o esforço lá de Campos Novos. Os caras chegaram no ginásio 7h30, Jota. O jogo era às 8. Aí você vai dizer, mas os caras não se programam. Mas eles têm jogadores que trabalham
não tinham, não conseguiram liberação. Então eles vieram no esforço danado, e veio também familiar lá assistir, foi legal. Acho que tem que aplaudir de pé a iniciativa de Campos Novos, né? Tomara que eles consigam mais investimentos, tomara que o voleibol cresça, né? Outras cidades aqui próximas começam a abraçar também o voleibol, que é um esporte muito bacana. Esperamos, todos nós reforçamos o que a gente já tem falado aqui, né? Que o estadual seja cada vez mais forte aqui em Santa Catarina. E a Federação Brasileira de Vôlei, né? A CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, já confirmou a estreia do Joinville Vôlei na Superliga. Vai acontecer no dia 10 de novembro contra o Itambé Minas, às 19 horas em Belo Horizonte. Esse é o primeiro jogo da Superliga A do Joinville Vôlei, dia 10 de novembro, lá em Belo Horizonte. E já o primeiro jogo em casa é com gente grande, né? Aliás, Superliga só tem gente grande, né? Se não me engano, primeiro jogo é dia 18 de novembro contra o Sada Cruzeiro. É somente o Cruzeiro. É a potência do voleibol brasileiro. Só o atual campeão. Será que vai ficar pequeno o ginásio? Vai ficar. Agora, eu tô preocupado, sabe o que é? Tomara que tenha ginásio nessa época. Que tá um problema. Tá um problema. Os caras estão quebrando a cabeça porque nós estamos só com o centro eventos. Mas nós não podemos trocar. E eu não sei se até lá já estão ocupando para a questão do Natal. Nós não podemos, Charles. Desculpa, eu vou deixar a minha opinião. Não, eu quero que você dê a sua opinião, mas vê que absurdo, né? Nós temos duas potências hoje em nível nacional. Se não for a terceira, que o handebol também está disputando uma competição nacional, né? Então, o voleibol e o futsal, depois do dia 15, pode ficar sem casa. E aí a gente tem ainda o basquete Joinville que está tentando voltar às competições nacionais. Também. Que também usa o centro eventos. Então daqui a pouco a gente vai ter 4 equipes disputando ligas nacionais, esportes coletivos em Joinville, e não tem um ginásio. E a gente tem que lembrar que Superliga A, ela acontece, temporada é sempre metade do ano ali, novembro até o outro ano. Ela para um períodozinho ali das festas de final de ano, mas ela acontece em janeiro, fevereiro. Eu acho que já passou da hora, né, que os nossos representantes políticos federais e estaduais e municipais criem vergonha na cara e parem de prometer. E parem de querer boicotar aquilo que o outro quer melhorar para a cidade. Porque tem isso, né? Política tem isso também. Não sei o que estou fazendo. Tá, tudo bem. Porque não é ele, é outro que está fazendo. Então vamos parar com isso, é para a nossa cidade. Vocês são representantes da nossa Joinville. Políticos. Isso serve também para o prefeito. Vamos se coçar, gente. Bom, nós temos aqui futsal, voleibol, todos os ginásios, quando tem esses jogos, estão cheios, o centro evento sempre está cheio. Não tem um jogo que está vazio. Então vamos sair da poltrona e vamos tentar resolver esse problema. O Ivan Rodrigues está lá, um projeto para reforma. Gente, atrás da Arena Joinville tem um espaço gigante lá, que é da Casan, que é do governo estadual, que está lá jogado às traças, ao mato. A famosa areninha. Pega o terreno do Ivan Rodrigues e permuta com uma empresa. Essa empresa paga o terreno através de um novo ginásio. Bota o nome da empresa no ginásio novo. Parcerias, né? Tenta alguma coisa, mas ninguém tenta. Na verdade, o Fernando Krellig tentou. Magoia bem aqui. O Fernando Krellig até tentou. Mas aí mudou o governo, veio outra ala. É normal, isso acontece. Que acabou não sendo aprovado lá o que já tinha sido aprovado. Você já viu isso, não? Aí fica complicado, né? E eu falei, a gente não pode abrir mão da única estrutura que Joinville tem, que é o Centro Eventos Carl Hansen, para o esporte da cidade, no caso o Joinville Vôlei, para o Jack Crona, para o basquete, para o handebol, ou para qualquer outra modalidade que queira jogar dentro do Centro Eventos, abre mão porque tem um espetáculo de final de ano da prefeitura. Não, me desculpa, mas a prefeitura tem outros espaços que ela pode usar, Expoville, o Expocentro, ela pode ir atrás de outros lugares, mas o esporte só tem um lugar, porque os outros espaços são privados, Charles.
público só tem um ginásio, só tem um lugar que é o Centro Eventos. Eu também concordo. Não é possível que Joinville não tenha um outro lugar para se fazer isso. Eu acho muito lindo, muito bonito, bacana, ótimo para a cidade. Mas, cara, não é possível que não tenha outro lugar. Por que tem que ser no Centro Eventos? Você sabe que lá vai ter os jogos da Liga e vai ter os jogos do voleibol. Por quê? Por que não dá para fazer lá na Expoville? Não dá para fazer ali no centro? Não dá para inventar? Por que tem que ser ali? O Expocentro é do lado do Centro Eventos. Tem Então, a estrutura do estacionamento, tem tudo ali. Faz ali. Monta o palco, coloca a cadeira, o que for preciso. Os representantes da prefeitura, fique à vontade para nos responder aqui nessas perguntas. Aliás, Jota, por favor, faça uma matéria lá no Sport Joinville sobre isso. Nós fizemos. Nós Por quê? fizemos uma. Por que está sendo... Porque não tem recurso, porque não tem... E os outros que se... Né? É isso. Escanteia esses ali que agora nós vamos resolver o nosso problema aqui. É assim que se faz, né? É assim que se faz. É assim que quer que Joinville é uma potência no sul do Brasil, em cidade, no PIB, né? Empresas, uma cidade gigante, povo trabalhador. Aí o lazer que é, claro que estamos falando aqui de Natal, que também é um lazer. Ótimo, não estou dizendo que não deva ter, mas não é possível que a gente não pode achar uma solução. Por que temos que tirar um para colocar o outro? Não dá para tentar encaixar o outro em um outro lugar? Porque o voleibol e o futsal, eu não tenho como fazer na praça. Você está entendendo? Eu não tenho como jogar o futsal e o voleibol lá na Arena Joinville, no campo. É isso que eu estou falando. Será que ninguém conseguiu, nessa cidade gigantesca, achar um outro lugar para fazer isso? E sem falar no prejuízo que traz para os clubes, né? Porque a gente está falando de um espaço de 3 mil lugares que gera renda para o clube. Gera renda para o Joinville Vôlei, gera renda para o Jack Crona, porque aquilo ali está lotado quando tem jogo. Sim. Então você traz, e sem falar, vamos pegar o exemplo do Jack Crona Futsal, são 1.200 sócios. Já não vende todos os ingressos. Não. Porque tem os sócios que precisam ser colocados ali dentro do Centro Eventos. Se ele leva esse jogo pro ginásio do Sesc, não, com todo respeito ao espaço, que está em reforma, inclusive, ele já não tem a mesma capacidade. Não, nem perto. E aí já não consegue abarcar os seus sócios e vender ingresso. Então o clube perde receita nisso. Então a Secretaria de Esporte precisa observar, a Prefeitura precisa observar que ela não pode prejudicar o esporte amador joinvilense, que está na elite do esporte brasileiro. Amador não. Faz com profissionalismo, né? Futebol. É amador porque... Estamos falando de profissionalismo. Voleibol profissional e futsal profissional. Então a gente está falando aí de duas entidades esportivas da cidade que estão no mais alto nível. Aí quando tá nas finais, aí vão lá os políticos lá. Aí vão no camarote, ligo, pede ingresso. Aí eles querem lá. Aí estão no jogo, né? Aí vão lá, se o voleibol vai decidir, quero o camarote. Quero ir no camarote. Terminou o jogo, eu quero ir na quadra. Sou o cara que tô ao lado do voleibol. Sou o cara que tô ao lado do futsal. Vamos trabalhar, minha gente. Vamos trabalhar. Joinville precisa de mais atenção pro esporte. E não é de hoje, tá? Não é de hoje. Ops, olha o microfone. A gente podia até entrar em outros assuntos aqui. Gramado de arena, estrutura da arena Joinville. Tudo isso me deixa nervoso, cara. Podia entrar em muita coisa. Sabe por que eu fico nervoso? Porque eu sou um cara que viaja o estado inteiro de Santa Catarina. Que eu faço joguinhos abertos, jogos escolares, que é outra coisa que também Joinville não consegue sediar uma competição dessa. Nós não temos pista de atletismo, Charles. Você já viu que Joinville não consegue sediar uns joguinhos abertos, uns jogos escolares? Rio do Sul está pelo 2º ano consecutivo sediando uma competição estadual, que é os Jogos Abertos. E esse ano vai inaugurar uma arena nova lá. Vai inaugurar uma arena lá para 4.000 pessoas. Rio do Sul. Méritos para Rio do Sul. Méritos para os caras que estão lá no comando político, né? Que pensam não só no desenvolvimento da cidade no todo, mas principalmente no esporte. Méritos. Isso aqui, politicamente falando, estão devendo. O atual prefeito deve sim, para o nosso esporte. Está devendo. Não vem com essa que está devendo. O que o prefeito fez até hoje para o esporte?
Vai ter os Jogos Universitários. Legal? Como é que os Jogos Universitários a gente consegue sediar? Usando o Centro Eventos. Pois é. E aí as equipes, a Liga Nacional vai jogar lá? Não. Aí o que fazem? Futsal, dá licença. A casa é de vocês o ano inteiro, mas dá licença, tá? Que agora nós vamos usar. Então vamos resolver isso. Não é que não tenha que ter os Jogos Universitários. Claro que tem que ter. Pô, fantástico receber isso. Com certeza. É fantástico, é fantástico. Não estou sendo contra isso aqui, senão daqui a pouco os caras vão dizer que eu sou contra os Jogos Universitários. Deus me livre. Jamais. Acho fantástico ter essa competição aqui. Mas a gente não pode desalojar uma situação para alojar a outra. Nós temos que achar uma solução para ter todas essas competições sem prejudicar nenhuma. Acho que fui claro, né? Com certeza. E só um parênteses com relação ao Rio do Sul. Rio do Sul recebe os Jogos Abertos pelo 2º ano, mas é um trabalho que vem sendo feito há muitos anos, recebendo joguinhos, OLESC, e cada ano ampliando a estrutura de um ano para o outro. Ampliando a estrutura, até chegar ao ponto esse ano de inaugurar uma arena para 4.000 pessoas, um centro esportivo para 4.000 pessoas. E lá recebe BMX, tem pista na cidade. Tem. E que skate tem pista na cidade. Para receber competição. Natação tem clube lá com piscina para atender a natação. E não é qualquer pista, não é qualquer... Então, é isso que a gente pede, porque Joinville não pode, com todos os méritos de Rio do Sul, e o Charles deixou isso muito claro. Sim. Com todos os méritos de Rio do Sul, mas Joinville, com o tamanho que tem, não pode ficar atrás de Rio do Sul. Não. Não pode. Não, mas Joinville fica atrás de praticamente todas as cidades em termos de competição estadual. Charles, a gente não tem uma pista de atletismo na cidade de Joinville que seja pública. A gente não tem onde... Nós temos uma Letícia Ouro Melo joinvilense. E que não tem condição de treinar em Joinville. É verdade. E Joinville é muito forte no atletismo. Nós temos a Laís Cristina, sub-20. Sul-americana, campeã sul-americana, bicampeã sul-americana, que não consegue treinar em um alto nível em Joinville porque não tem pista de atletismo. Se não fosse a pista de atletismo da Univille... também, é o que ajuda a formação dos nossos atletas. Que não é ideal. Não. Ainda longe. Bem que tem a pista da Univille. Senão os caras iam treinar onde? Nós nem teríamos atletas se bobear. Ia treinar lá na estrada de barro, para aquelas bandas lá do interior. Mas vamos tocar o barco, vamos para frente. Não sei se o assunto que vem agora é bom ou ruim, porque a gente vai falar de Copa Santa Catarina, Charles. A gente estava numa polêmica, vai entrar agora nos jogos do final de semana dos dois times de Joinville. Vamos falar de Nação Esportes e de Joinville, os dois que entraram em campo, né, nesse final de semana pela Copa Santa Catarina. O Nação foi a Florianópolis enfrentar o Figueirense no último sábado, 15h30 a partida lá em Florianópolis. Saiu na frente, fez 2-0, sofreu a virada e foi buscar o empate. A gente tem os gols para mostrar aí para vocês. Viradas. E o Nação vem. Tentou um chute de longe. Espalma Thiago Gonçalves. Um foguetaço. Ih, escorregou na maionese. Vitor Hugo dentro da área. Tentou um chute. Thiago Gonçalves. Mais uma vez a pressão do Nação dentro da área. Tentou limpar, ajeitou pra trás. Mais um chute. Gol! Mas também o Figueira flertou ali com esse primeiro gol. A bola ainda desviou na zaga ali e matou o Thiago Gonçalves. Tipo assim, vai, faz o gol. Gol marcado pelo Camargo aí, o lateral direito do Nação, primeiro gol. Vai pro abraço. Vibração do Nação. Aí, ó, detalhe aí da comemoração, o técnico Rodrigo Casca aí. Nós temos depois a classificação, né? Tem. Então tá. Aí já no segundo tempo, né? Segundo gol, de novo o Camargo, agora acertando, Opa, que é isso, hein, Camargo? fazendo o segundo gol do Nação. Abriu 2-0 contra o Figueirense que é líder, né? Da Copa Santa Catarina. Nação que não venceu ainda. Não tinha vencido, não venceu ainda. São 4 empates, né? 4 empates, é o time que mais empatou. Mas tá vivo, hein? Tá vivo? Tá vivo. Tá em último, mas tá vivo. Tá vivo. Você pega a sequência agora, eles vão jogar em casa, né? Joga em casa. A gente tem aí, depois a gente bota na tela aí os próximos jogos.
Um golaço, hein? É, lá na gaveta. Quer dizer, o goleirão acho que... A bola vai saindo. Deixa eu olhar de novo. Vai saindo dele, né? É, ela dá uma desviadinha. Aí dominou mal o Camargo. Ô, Camargo. Levantou pra dentro da área. Sobrou, vem o chute. Mãe na loida. Gol do Figueirense. Venta forte em Floripa. Tem gol do Furacão. Nicolas. Narrador deu uma... O narrador se empolgou aí, ó. Hã? Torce pro Figueira aí, não? Hã? Vai falar pra mim que não. Aí o pênalti, né? Penalidade máxima pro Quero prestar atenção na narração depois do Nação. Vamos ver se é impressão minha ou não. Pato na bola. Rodolfo se movimenta. Aí o Guilherme Pato fazendo o segundo gol do Figueirense, empatando o jogo. E o Figueirense vai virar depois com o Gabriel Conceição. O cara quase travou. O Pato é o que fez o gol aqui contra o Joinville, tem 1,60 de altura e fez o gol Pois de é. cabeça aí. Baixinho, né? Empata o jogo. Tá na tela, Pato. Mais Aí uma de novo a vez. cobrança do Pato, Guilherme Pato. Pro Figueirense. Quen, quen. 2 pro Nação. Mais uma vez. Pato concentrado. Pato competente. Pato guarda. Pato gol. Todo mundo. O homem puxou bem É. pro Pato ali, hein? Vamos ver agora. Aí o gol sem marcação, né? Gabriel Mãe na Conceição. loira, zagueirão. Aliás, que tá, ali era o zagueiro mesmo. Já aos 42 minutos faz o terceiro gol, tira a camisa, vai tomar amarelo na jogada aí depois. Eu acho que o jogador que faz isso, ele não só tem que tomar amarelo, mas descontar do salário dele. Mas só tem um patrocinador ali, né, Charles? Mas não sem importa. corneta, sem Não importa? Só, verdade, só tem um, né? Aliás, o Figueirense tá com um problema sério aí, né? Vai ter que Vamos ser. ver agora, ó. E aí Gol o do gol Nação. foi marcada a penalidade em cima do Pô ali. E o René foi pra cobrança e empatou o jogo. Mas não saiu um venta forte em Floripa, tem gol do Ruge o Leão, não tem nada de... Tô- 3-3, um jogaço do Escarpelão. René. É. Tipo assim, foi no protocolo. Eu sei bem como é que é isso, Charles. Sabe que isso é involuntário, né? Isso está lá no inconsciente. Por isso que eu não narro esses jogos aí. Se eu for narrar os jogos aí do Jack, eu ia ter problemas, né? O gol do Jack ia ser daquele jeito, dos outros só no protocolar. Mas excelente resultado, né? Eu acho importante pro Mantém Nação. o Nação vivo, apesar de... Depois a gente vai ver a pontuação certinha ali, 4 pontos, né? Tá 2 atrás do Jack. Mas tá no bolo. Tá no bolo. E o Joinville também foi enfrentar o Concórdia lá no Domingos Machado de Lima, lá em Concórdia, no sábado também. E acabou sendo derrotado de virada 2-1 pro Concórdia. A gente vai dar uma olhada nos melhores momentos do jogo. A gente tem um pouquinho mais aí pra falar. Já começou tão bem, né, cara? A bola já chegando. Só lembrando, né? Imagens da MBTV, canal oficial da Copa Santa Catarina. Cruzamento do Léo Campos. O No Varley. tempo teve uma queda lá, teve uns amigos nossos aí no Tubaço tiveram problemas. Isso me lembra uma vez, eu tava narrando um jogo. Teve 2 situações que eu narrei jogo do Tubão uma vez. Lá em Curitiba, que caiu o sinal e o cara disse, ó, continua. E eu narrando lá, inventando, né? Blá, 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 e rezando pra não sair gol lá, né? Porque se saísse gol já ia ser um problema, né? E aí o replay do gol, né? Começou bem o Joinville. E aí outra história foi aqui o jogo do Jack. O Jack jogou lá em Recife contra o Sport. E a gente também não conseguiu viajar naquele jogo e íamos narrar o jogo. Chegamos no estúdio, tinham cortado a internet, né? Internet não, a net, não pagamos a net, sei lá o que deu lá. Alguma coisa deu errado lá. E naquela época a internet tinha um delay de 1 minuto e meio, 2 minutos. E agora, o que a gente faz, Gabriel? O Gabriel tava lá, né? E eu aqui. E o Juca comigo. Aí o Juca fazia a mímica, ouvindo uma rádio de lá, não sei quem tava com a bola. E eu narrei durante quase 40 minutos, assim, só na mímica. O Juca fazendo mímica. Tem umas gravações disso no YouTube. Muito engraçado aquilo. Um abraço, Gabriel. Do limão, a gente faz uma limonada. O rádio é sempre assim, né? Mas voltando ao jogo aí, Jota.
Eu acho que o Jack perdeu esse jogo No primeiro tempo. no primeiro tempo Na expulsão. pela expulsão. É a minha opinião. Eu também. Não perderia esse jogo. Tirou uma imagem ruim no começo do jogo, porque a última imagem que tinha do jogo lá em Concórdia era de não ter nem chutado do gol, né? Sim. Acho que pelo menos foi pra lá pra competir. Só É. que essa expulsão no primeiro tempo, eu acho que uma infantilidade do Léo Campos. É uma bobeira do jogador. O mais experiente do elenco não pode fazer o que ele fez. Mas outra, antes de a gente falar desse lance, o Concórdia estava flertando com um gol de cabeça. Estava, ensaiou. Até que entrou, né? Que é um problema do Joinville, né? Jogada Bola aérea, de bola parada e bola aérea. O Joinville precisa corrigir esse posicionamento dentro da área aí. Porque sofreu bastante o Fabinho optando por Não sei o que manter o Jack ficou reclamando ali. O que houve? Teve alguma irregularidade, não? Eu não vi nada no lance, pra mim normal. Mas eu acho que pode ter reclamado de um toque de braço, alguma coisa ali dentro da área, mas não vi nada Não não. passou o replay ali, né? Não dominou Marquinhos Santos, bateu na Meu senhor. Sai com a bola. O Jack com o Pedro Henrique, né? Aí já é o segundo tempo, né? A caras gente nem não vai, mostraram. não vai ter o lance da Deu expulsão. problema lá na... Alguma coisa aconteceu lá que eles não conseguiram passar o replay no primeiro tempo lá. Mas no segundo tempo resolveram. Tanto é que tá aí o placar e o tempo, né? Mas o Concórdia foi melhor no segundo tempo ou não, Jota? Foi equilibrado? Eu acho que até as mudanças do Fabinho depois consegue dar uma reequilibrada no jogo. Mas ali o Concórdia tinha domínio de posse de bola, né? Mas o Joinville teve chance, né? Se Teve não me engano, era uma oportunidade. jogada aí, se não me engano agora. Joinville perdeu o Robson. É o Cachoeira com ela, invadiu Ó. a grande área. Cachoeira perto da Carioca. Maina Loida, rapiou o cangote do alemão. Pelo filhote do meu Schnauzer. Aliás, pelo bigode do meu Schnauzer. Frente, Rodriguinho. Rodriguinho fazendo gol no Jack ia ser um... Rodriguinho é aquele que foi Aquele. pro Tubarão. É aquele que teve aqui, né? Então, é o grandão que foi pro Tubarão. O toque de cabeça, TT. Ó, É o outro gol do de TT. cabeça. Gol de cabeça é um problema do Joinville. Agora vai ter replay, né? Quem é que tava marcando o cara? Nessa jogada eu não consegui guardar o nome do jogador, mas vamos dar uma olhada de novo aí se vai aparecer o replay aí. Depois de uma grande defesa do Pedro Henrique. Até tinha falado do Pedro Henrique porque o Fabinho optou em manter o Pedro Henrique no lugar do Caio, né? O goleiro do Joinville. Ele volta pro jogo com o Pedro Henrique, segundo jogo do Pedro Henrique. Ele vem sozinho, né? Na verdade a marcação ali do Joinville falha, né? É, porque o que tava na bola ali tava marcando outro jogador, né? Tinha dois ali, né? Fezaça, hein? É o que deu problema pro Joinville é que nessa expulsão do Léo Campos, o Fabinho se obriga a tirar o centroavante Sim. Aí já. para poder já acaba recompor o com todo sistema o projeto, defensivo e acabou com tudo que tinha programado pro jogo, né? Ah, eu sinceramente tenho que dar uma multa no cara, né? Alguma coisa precisa, né? Não pode. Alguma coisa tem que ser feita, Não né? pode. Não pode. Pra que sirva de lição pra outros atletas, pô. Aí, Não o adianta, final do jogo. se o juiz já te deu amarelo. Vai, sossega, Leão. Ele já te deu amarelo. Sossega. Aplaudiu o jogo. Hã? Ele foi aplaudir, né? Sossega, é. Aí o juiz... Opa, me deu razão, agora é tchau pra ti. E aí quem sai prejudicado é o clube, né? A instituição. O atleta vai ficar sem jogar uma partida, mas quem perdeu os 3 pontos foi o Joinville Esporte Clube, porque poderia estar lá no mínimo na 3ª colocação hoje. A gente vai dar uma olhada daqui a pouco na tabela. E no caso até de um empate do Joinville, estaria numa situação melhor. Só olhando para os primeiros 5 partidos, porque a gente passou da metade, né? Agora dessa primeira fase. Avaliando o Joinville, quem que você apontaria, Charles, como o melhor jogador do Joinville nesses primeiros 5 jogos? Aquele O Varley? o Varley. Eu divido, acho que entre ele e Cachoeira. Também, os dois, isso. Eu Os acho que dois. o Cachoeira tem uma regularidade. O Cachoeira ele é mais objetivo, mais agudo, né? Na questão tem ajudado nas assistências, tem feito jogadas importantes. É os dois, sim. Acho que são os 2 jogadores nesses primeiros 5 jogos que chamam mais a atenção.
Acho que aí o Evanderson também é um jogador que dá mais segurança. Depois que veio o Varley, veio depois, não estreou com o Joinville. Mas o Cachoeira... E pena que o Joinville perdeu o Andrew, né? Sim. Perdeu o Andrew, né? Mas vamos ver. Daqui pra frente ainda tem alguns jogos pra fazer. Tem mais 4 partidas. Me preocupa a sequência agora. Agora é uma sequência mais pesada. Porque, né? Inclusive, vamos botar a rodada aí? Tem os próximos jogos que podemos botar na tela. Ó, o problema é esse. A gente vai jogar contra o Avaí lá na capital, né? Segunda-feira, né? É a segunda-feira, 19 horas lá na Ressacada esse jogo. Ótimo horário, assim. Perfeito. Segunda-feira. Pegar aquele trânsito dos infernos na capital lá. Vai ter que sair daqui no domingo à noite. Não, olha, eu não entendo porque. Então, se vai fazer na segunda, faz às 8 já pro cara. Já tá ferrado mesmo, né? Mas 7 horas, vai ter que sair daqui 2 da tarde. Não, porque você já pega ali Itajaí, sai de manhã Camboriú, já. Sai de manhã, sai daqui 9 horas da manhã, vai almoçar em Florianópolis. Você já pega o inferno ali naquele trânsito, tá doido. No sábado, joga em casa o Nação contra o Marcílio Dias, às 15 horas na Arena Joinville. Marcílio tá em queda, hein? Marcílio. Nação vai ganhar esse jogo. Eu acho que é o jogo do Nação, hein? Nação vai para 7 pontos. Me preocupa o jogo com o Avaí. O Joinville, para reagir agora, tem que ganhar de cachorro grande. Esse time que vai jogar do Avaí, se o Avaí mantiver o que está sendo feito nas últimas rodadas, eu acredito que ele vem com um time reserva. Aí dá para ganhar. Aí eu acho que o Joinville tem oportunidade de vencer. Como foi na Copa Santa Catarina, que a gente aproveitou, que a gente foi lá contra o Figueirense e meteu 3 no Figueirense, time reserva. Aproveita agora que os caras não estão focados. Porque quem está focado desses times hoje? Figueirense, que está com o time principal. O Ercílio. O Ercílio Luz. Concórdia. Sim. Né, e o Marcílio. Só que o Marcílio está oscilando como oscila o Joinville. Sim. E aí, o Avaí e a Chapecoense são 2 situações que são pontos de interrogação, porque nunca dá para saber qual é o time que vem. Né? Não é verdade. E a classificação, Jota? Bota aí na tela. Tá na tela. Figueirense primeiro. Isso que me preocupa. Por quê? O Chapecoense, Internacional, Nação, esses times aí, o Barra, pelo menos 3, se o Jack não ganhar, pode passar o Jack. 3 ou 4 times na rodada. E o empate lá em Concórdia nos deixaria, no mínimo, no G4. Agora ficou complicado. Porque depois o Jack pega o Nação aqui, e aí, meu amigo, o Nação nos últimos anos na Copa Santa Catarina tem complicado. E você pode ver os jogos que o Nação tem feito aí, ó. Jogou contra o Figueirense, não perdeu. Contra o Avaí, não perdeu. Marcílio não perdeu. Contra o Inter de Lages, perdeu aqui. Acho que foi a única derrota. Perdeu aqui. E contra o Barra, foi empate fora. Exato. Só perdeu uma. Chapecoense, empate fora também. Ali, deixa eu ver. É só uma derrota. Só uma derrota. 4 empates e uma derrota. Não tem nenhuma vitória, mas... Ele perdeu menos que o Jack. Tu vê como é importante ganhar um jogo, né? Ganhar 3 pontos, né? Imagina se numa dessas partidas do Nação tivesse ganho, eu estaria à frente do Marcílio Dias, inclusive, né? Hoje, se o Nação tivesse uma vitória aí, estaria em 5º nessa tabela. Talvez acho que o jogo mais próximo que o Nação teve de vencer foi esse contra o Figueirense. Mas acabou ali desligando depois do 2-0, deu um apagão e só voltou ali no final. Pularia de 10º para 5º ou 6º. Então faz muita diferença. A mesma coisa acontece para o Joinville, né? Pontos que o Joinville perdeu que não poderia ter perdido. Acho que o jogo contra o Marcílio poderia ter sido um empate, se o Joinville tivesse. Sim. E o jogo contra o Concórdia também um empate. Acho que aí a expulsão prejudica a equipe prejudicou demais a equipe do Joinville contra o Concórdia e contra o Marcílio a saída do Andrew, né? Machucou ali, acho que era um jogador que poderia ser um pouco mais agudo ali. Então a gente tem aí a Copa Santa Catarina com a classificação, né, fechando, e o Joinville e o Nação jogando no próximo final de semana. Joinville fora, Nação em casa. Charles, por hoje fechou. Era isso. Fechamos? Fechamos. E vamos atrás dessa questão aí dos políticos, vamos botar pressão, vamos começar a encher o saco. Porque o meu já está estourado faz tempo, né? Então vamos fazer eles trabalhar, né, essa questão para o nosso esporte. Eu não estou pedindo só para o futsal, para o voleibol. Tem o handebol, tem o basquetebol, né? Vamos abraçar o nosso esporte, gente. Vamos lá. É isso aí. Na próxima semana a gente está de volta aqui na Arena Pan. Um grande abraço para você e não se esqueça, né? Compartilhar aqui o nosso programa, deixar o seu comentário, o seu like para a gente aqui para manter em alta, senão a gente vai para a fila, né?
Vai pra fila. Abraço, até a próxima. Valeu. Um abraço.